Boa noite para todos. Boa noite, cumprimente a pessoa do seu lado, dá um abraço nele, diga para ele boa noite, diga para o seu irmão boa noite. A paz, graça e paz, sejam bem-vindos à casa de Deus, sejam bem-vindos a essa reunião em nome de Cristo. Pastor Oswaldo, por favor, chega aqui. Veio nos visitar. E aí eu falei, não, prepara uma palavra aí para poder pregar hoje, pastor Oswaldo. Lembra do pastor Oswaldo? Vocês lembram dele? Lembra, né? Pastor Oswaldo esteve... Quanto tempo você ficou comigo aqui, Oswaldo? 2 anos. Tudo isso? 2 anos. Agora? 2 anos. Já tem quanto tempo, pastor Kleber? É. Também? Ute. E agora, e como está a Sinop lá, pastor Oswaldo? Tá uma cidade muito boa. A princípio, boa noite a todos. Deus abençoe, é um prazer retornar à nossa terra, a nossa Cuiabá, que conhecemos todas as cidades, várias cidades no estado, mas Cuiabá é casa, é bom estar em casa. Sinop está uma cidade muito abençoada. Depois eu estive em Alta Floresta há pelo menos uns 7 ou 8 anos atrás, e quando o senhor disse, olha, quero que você faça um trabalho em Sinop, falei, eu já conheço Sinop porque eu passei por Sinop para ir para a Floresta. Quando eu cheguei, meu Deus, totalmente diferente, cresceu muito. Uma cidade muito grande, sabe? Então, e está crescendo bastante, E a nossa igreja, como que está lá? Nossa igreja também, Deus tem abençoado, eu tenho estado feliz com aquilo que tenho visto Deus fazer, a misericórdia de Deus tem sido grande, né? E tem abençoado bastante, as pessoas estão conosco, outros que estão vindo, teremos batismo também, dia 12 de outubro, e já temos muitas pessoas já candidatas a batismo. Foi maio, né? Teve o encontro das mulheres lá, né? Foi, em maio teve o encontrão das mulheres, foram 780 mulheres. Minha esposa foi lá também. Dona Flávia esteve presente, foi bênção, foi especial. E agora vai ter o dos homens também lá, né? Temos, então, é esse até o motivo da vinda, né? Que eu venho para o Vigilhão, para estar no Vigilhão com o pessoal, para aprender, porque dia 14, agora, como é aniversário de Sinop, aí é feriado na segunda próxima, então nós faremos o retiro dos homens lá. Ah, que benção. E eu contando com a presença da direção dos homens que vencem na graça. O Danielo vai estar lá. Cadê o Danielo? Tá lá em cima lá. Sim. Eu falo pro Danielo, né? Tudo dele. Pastor, vamos fazer o encontrão, o jantarzão, comidão, vigilhão, tudo on. Aí o pessoal tá falando assim. Aí, ó como que vai ser. Diz que vai ser a reuniãozão. Aí vai ter o vigilhão, jantarzão. No outro dia vai ter o almoção, churrascão, o pão. Tu com o pastor Zanão, tudo mão. Mas está abençoado. Pastor Oswaldo, que Deus possa dar uma palavra, falar ao coração de todos em nome de Cristo. Amém? Vamos receber o homem de Deus aplaudindo a Jesus? Glória a Deus. Amém. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu quero dizer que sim, que é uma satisfação enorme e uma honra, né? Sem deixar de dizer que é uma honra poder estar com vocês aqui na oportunidade, que Deus tenha liberdade de falar realmente ao coração, de nos ajudar bastante. Todos os que têm ouvidos, diz a palavra, ouçam o que o Espírito traz como luz às igrejas, né? Então nós precisamos estar atentos. Existe uma forma correta de ouvir a Deus. A Bíblia ensina que se atentamente ouvirmos a voz do Senhor, essa não é hora de ficar disperso, essa é a hora de firmarmos aqui o entendimento. Deus tem algo para falar conosco, seremos breves sim, mas que Deus possa abençoar-nos de maneira especial. Tenho certeza que é um momento marcado por Deus. Então, abra sim o coração e permita que Deus tenha liberdade de falar contigo em nome de Cristo. Amém, pessoal? Então, todos trouxeram as suas Bíblias, por gentileza. Abra comigo no livro do profeta Isaías. Isaías é o profeta. O capítulo é o 45. Isaías, capítulo de número 45. Os versículos 8 e 9. Encontraram? Sim?
Vamos lá então, gente. Diz o seguinte: destilai vós, céus, destas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza-se salvação, e a justiça frutifique juntamente. Eu, o Senhor, as criei. Preste atenção, sempre que Deus abre os céus sobre as nossas vidas, é aquele instante que você ouve uma palavra, que você entende que Deus está falando diretamente ao seu coração. É aquele momento que você diz o seguinte: parece que tem apenas eu aqui na igreja. Deus está falando comigo. Deus está mostrando aquilo que eu preciso. A palavra está encontrando a minha necessidade. O que é isso? Deus abrindo os céus para derramar sobre a sua vida, principalmente, justiça, meu irmão. Porque o nosso Deus é justo. Todas as obras do Senhor são feitas em justiça. Então eu não posso perder esta bênção que vem do alto. E ele nos ensina o seguinte: destilai vós, céus, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abram-se a terra, produza-se salvação. Então entenda, há um objetivo do Senhor derramar sobre nós esta justiça. E o principal deles é produzir salvação. Eu não posso perder essa oportunidade. O principal deles produzir salvação. Mais adiante, veja: e a justiça frutifique juntamente. Eu, o Senhor, as criei. 9. Ai daquele que contende com o seu Criador, caco entre outros cacos de barro. É isso que a sua Bíblia diz? Caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que formou: o que fazes? Ou a tua obra não tens mão? Quando ele abre o céu para derramar essa justiça, o profeta nos faz aqui um alerta: ai daquele que contende com o Criador. Meu irmão, hora ou outra nos pegamos o quê? Contendendo com Deus. Quando o Senhor Deus pede de nós algo, que seja uma mudança, uma transformação, quando o Senhor Deus exige que venhamos até abrir mão de algo que é do nosso interesse, porque muitas das coisas que o Senhor Deus nos diz pela sua palavra, que vai trazer justiça às nossas vidas, exige de nós que venhamos abrir mão de coisas que são, às vezes, do nosso interesse. É algo que a pessoa está se beneficiando, mas não é agradável a Deus. Ou um ganho ilícito, uma facilitação em algo que não é agradável ao Senhor. Pode ser isso que está lhe ajudando no momento, mas se o Senhor Deus mandou deixar isso, se o Senhor Deus mandou abrir mão disso, não contenda com o Criador, sabe? Não fique debatendo com o Senhor Deus, porque nós precisamos ser, irmãos, nas mãos do Senhor Deus, pessoas moldadas ou moldáveis, pessoas que o Senhor Deus pode trabalhar de uma maneira a colocar-nos e fazer-nos a gosto dele. Entenda, quando contendemos com o Senhor, o profeta diz: somos o quê? Caco entre os cacos. O que é o caco? O caco é aquele pedaço de barro, ou pedaço do vaso de barro quebrado. O que você pode fazer com o caco? O que nós podemos fazer com o caco? Dá para aproveitá-lo? Tem vasos de barro em casa? Alguns têm. Já teve a experiência de vê-lo quebrar? Oh, que tristeza! Aí, preste atenção, aqueles cacos, tem como restaurar você mesmo? Nós mesmos? Não temos, porque quem pode trabalhar nisso é somente o Senhor, que é o oleiro. Só que principalmente Deus, gente, para trabalhar na vida da pessoa, por exemplo, quando ele é caco, aquele que contende com o Senhor, o caco, para tornar-se novamente aproveitado, ele precisa ser completamente quebrado. Não quebrado, ele tem que voltar a ser pó.
voltar a ser pó, porque o caco só não é aproveitado. Quando somos moldáveis, ainda somos barro, aí o Senhor trabalha, mas o caco tem que voltar a ser pó. Então, antes de sermos caco e contender com o Senhor Deus, temos que ter no coração aquela visão: eu preciso ser barro. Quem contende é caco. Quem contende é aquele, irmãos, que o Senhor Deus vai precisar trabalhar muito na vida dele. E o caco, quando volta a ser pó, ele precisa ser trabalhado com água. E esta água, para ser trabalhada, para fazer com que este pó torne a ser, por Deus moldado, para ser ligado, esta água, muitas vezes, que vai regá-lo, gente, são lágrimas. Então, é preciso atender a voz do Senhor no momento que Ele nos fala. No momento que Ele, abre o entendimento, no momento que Ele fala diretamente ao coração, é hora de dizer: Senhor, eis-me aqui, vou cumprir, vou fazer, darei ouvido, sim, vou estar atento à sua voz, fala que o teu servo ouve, porque enquanto o Senhor Deus tem oportunidade de trabalhar, Ele pode fazer de cada um, gente, vasos de honra. Porque o próprio apóstolo diz que existem vasos que são para honra e vasos que são para... E tem coisas que acontecem muitas vezes, até chama a sua atenção para isso, e a pessoa acaba o quê? Ela ouve uma notícia ali, algo que aconteceu na igreja, A, B, C, D, de alguém que fez algo que não era agradável. Meu Deus do céu, estou escandalizado. Em toda casa existe vaso de honra e vaso para... Então você não pode se escandalizar, você precisa ter no coração que você tem que ser vaso para honra, e só é vaso para honra aquele que é moldado pelo Senhor. Então, às vezes estamos contendendo com o Senhor Deus, no momento que Ele disse a princípio, na mudança, por exemplo, na nossa maneira de tratar e lidar com as pessoas. O caco que não é, preste atenção, o caco que não é jogado fora, o que não é triturado para voltar a ser pó, ele traz um certo risco, porque ele pode causar ferimentos. A pessoa que contende com Deus, que contende com o Senhor, ela traz um risco grande para a sua casa e para a sua família, porque ele acaba, ao invés de levar e produzir salvação, que é o objetivo que a palavra traz sobre as nossas vidas, ele acaba o quê? Ferindo as pessoas que estão à sua volta, as pessoas que estão perto dele. Então eu preciso ter esta visão, que eu tenho que obedecer, porque senão, o que vai acontecer? Eu vou acabar distorcendo a obra que era de Deus, ou seja, as pessoas que ao meu redor, que deveriam estar sendo curadas pela bênção de Deus que está sobre as nossas vidas, elas acabam ficando feridas. E por que estão feridas? Porque muitas vezes eu contendi com Deus. Eu disse: não, Senhor, nessa situação eu não vou mudar. Por que eu é que tenho que perdoar? Por que eu que tenho que buscar a paz, se o culpado desta guerra é Ele? Por que eu é que tenho que conversar com Ele, se foi Ele que aprontou e fez o que fez? Ele não conversa comigo, eu não converso com Ele. Ela não conversa comigo, eu não converso com ela. Por que eu é que tenho que fazer? Porque nós somos moldados por Deus. Porque nós somos homens e mulheres de... E é essa a diferença. Sermos homens e mulheres de Deus. Por isso o Senhor Deus pode, irmãos, pedir, falar conosco, exigir de nós, porque nós podemos ser moldados. E cada vez que somos moldados, melhoramos a nossa caminhada espiritual e nos tornamos vasos de honra nas mãos do Senhor Deus. E é esse o objetivo maior. Nós temos duas histórias na Bíblia. Deus fala com um homem que, a princípio, não permitiu que o Senhor Deus tivesse total liberdade na vida dele. Ele não obedeceu a Deus, mas quando estava ferindo o interesse dele, ele fez aquilo que deveria fazer contra os inimigos, mas ele fez contra aqueles que estavam do seu lado.
Então, às vezes, perdemos o melhor de Deus. Eu até quero meditar com vocês rapidinho nisso. Primeiro Samuel, essa história é bastante conhecida nossa. 1 Samuel, no capítulo 15, você conhece bastante. O Senhor Deus manda Saul, o rei, destruir os amalequitas. E vem o chamado de Deus para ele, vem o propósito do Senhor para a vida dele, e Deus então fala através do profeta Samuel, através do profeta Samuel, dizendo o seguinte: Saul, eu me lembrei do que fez Amaleque e como se opôs a Israel quando saiu da terra do Egito. Não quero mais esse povo na face da terra. Vai e destrói totalmente tudo o que encontrar. O Saul recebeu orientação, foi, lá esteve e começou até a cumprir o que foi determinado. Mas chegou um momento que ele observou e começou a fazer o que, pessoal? A poupar aquilo que ele achava ser interessante. Houve um instante que o desejo do seu coração começou o quê? A contender com o propósito de Deus. Porque aquilo que ele achou ser interessante, ele passou a poupar. E o resultado disso? Ele não cumpriu a ordem do Senhor. Não cumprindo, então, a ordem do Senhor, ele volta, trazendo preso Agag, rei dos amalequitas, e trouxe também o melhor das ovelhas e dos bois e os guardou. Quando os trouxe, diz aqui, gente, preste atenção, o versículo de número 12, capítulo 15, verso 12, diz o seguinte: e madrugou Samuel a encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel dizendo: já chegou Saul ao Carmelo. E eis que levantou para si uma coluna, e então fez volta e passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este que ouço nos meus ouvidos? E que mugidos de vacas este que ouço? E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou o melhor das ovelhas e das vacas para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse: fala. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos olhos do Senhor, não foste por cabeça dos filhos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel, e enviou-te o Senhor a este caminho, e disse: vai, destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, e até que os aniquile. 19, porque, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor, antes voaste ao despojo, e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Samuel a Saul: antes dei ouvidos à voz do Senhor, caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, os amalequitas, destruí totalmente. Mas o povo poupou do despojo, ovelhas, vacas e o melhor do interdito para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor que a gordura de carneiros. Então preste atenção. O Saul, quando recebe a ordem, a palavra do Senhor, Deus trata sempre com o homem como sendo o que, gente? Barro. Deus nunca nos vê como cacos. Trata como barro, que é a palavra molde. Mas os nossos interesses acabam nos endurecendo. Os nossos interesses acabam nos endurecendo e nos fazem o quê? Inflexíveis, tá? Acabamos não conseguindo, Deus acaba não tendo liberdade de moldar-nos. E nesse meio caminho, o que acontece? O Saul coloca os seus interesses acima da orientação do Senhor Deus. Naquele instante, ele já não é mais um barro.
Naquele instante, ele já está endurecido. E o vaso endurecido, quando precisa ser moldado, ele quebra, porque não tem mais como trabalhá-lo. Então, naquele momento, Saul estava colocando os seus interesses acima. E o que foi o que aconteceu? Ele estava duro já para ser trabalhado. Resultado, não obedeceu ao Senhor Deus. E a partir deste instante, ele começa a perder tudo que Deus preparou para ele. Tudo que Deus tinha para ele, para a sua casa, para a sua família, para o seu lar. Tudo o Senhor tinha preparado para ele, começou a perder. E aí, passa-se um período em que aparece Davi, surge um homem que o Senhor Deus dizia, é segundo o meu coração, uma pessoa que o Senhor Deus se alegrava. E com o crescimento deste, o Saul se preocupou. Chegou um determinado momento que o Saul quis matá-lo. Nesta caminhada, eu quero que você entenda, preste atenção porque você vai conseguir entender isso. No capítulo 23 agora, perdão, capítulo 22, versículo 6, é 22, tá? 22. Quando Saul perseguia o Davi, preste atenção nisso, 22, verso 6, diz: E ouviu Saul, que já sabia de Davi e dos homens que estavam com ele, e estava Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo em Ramá, e tinha na mão uma lança, e os seus criados estavam com ele. Então disse Saul a todos os seus criados que estavam com ele: Ouve, peço-vos, filho de Benjamim, dar-vos-á também o filho de Jessé, a todos vós terras e vinhas, far-vos-á a todos chefes de milhares e chefes de centena, para que todos vós tenhais conspirado contra mim? E ninguém há que me dê aviso de que meu filho tem feito aliança com o filho de Jessé? Nenhum dentre vós há que se doa por mim e me participe, pois meu filho tem contra mim sublevado ao meu servo, para me armar ciladas como se vê neste dia. Então respondeu Doeg, o edomita, que também estava com os criados de Saul, e disse: O filho de Jessé vive a Nob, a Aimeleque, filho de Aitiúbe, o qual consultou ao Senhor por ele, e lhe deu mantimento. Ele também lhe deu a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar Aimeleque, o sacerdote, filho de Aitiúbe, e toda a casa de seu pai, e os sacerdotes que estavam em Nob. E todos vieram ao rei, e disse Saul: Ouve, peço-te, filho de Aitiúbe. E ele lhe disse: Eis-me aqui, senhor meu. Então lhe disse Saul: Por que conspiraste contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois deste-lhe pão e a espada, e consultaste por ele a Deus, para que se levantasse contra mim e armar-me ciladas como se vê neste dia? Respondeu Aimeleque ao rei e disse: E quem entre todos os teus criados há tão fiel como Davi, o genro do rei, pronto na sua obediência e honrado na tua casa? Comecei porventura hoje a consultar por ele a Deus? Longe de mim tal. Não impute o rei coisa nenhuma ao seu servo, nem toda a casa de meu pai, pois teu servo não soube nada de tudo isso, nem muito e nem pouco. Porém o rei disse: Aimeleque, morrerás certamente, tu e a tua casa. E disse o rei aos da sua guarda que estavam com ele: Virai-vos e matai os sacerdotes do Senhor, porque também a sua mão é com Davi, e porque souberam que fugiu e não fizeram saber. Porém os criados do rei não quiseram estender as mãos para arremeter contra os sacerdotes do Senhor. Então disse o rei a Doeg: Vira-te e arremete contra os sacerdotes. Então virou Doeg, o edomita, e arremeteu contra os sacerdotes. Matou naquele dia 85 homens que vestiam a estola de linho. Também Nob, cidade dos sacerdotes, passou a fio de espada, vejam agora, desde homem até mulher, desde meninos até os de peito, e até os bois, e os jumentos, e as ovelhas, passou a fio de... Então preste atenção o que acontece na vida do homem que contende com o Senhor Deus, que se torna caco entre os cacos, como o Senhor Deus nos disse.
Ele contendeu, a princípio, na primeira ordem, colocou o seu interesse acima do propósito de Deus, trouxe preso Agag, trouxe o melhor dos bois e das ovelhas. Não, mas isso é para oferecer ao Senhor. Ok. Ali Samuel disse, olha, o Senhor Deus confirmaria o teu reino para sempre. Agora o Senhor escolheu um outro que é melhor do que ti. Quando o problema estava com Saul e estava trazendo-lhe uma preocupação enorme, porque ele queria matar Davi de qualquer maneira, ele queria ver o Davi morto. Quando o interesse dele foi grande por aquela situação, o que ele fez? Ele encontrou o sacerdote Aimeleque. Aimeleque não sabia do que estava acontecendo. Quando Davi chega por lá, Aimeleque imagina que o Davi está em uma missão para Saul. E o Davi chega, o Aimeleque dá a ele mantimento, entrega a ele a espada de Golias e ora por ele a Deus. Ora por Davi. Faz menção de Davi diante do Senhor Deus. O abençoa e o Davi vai embora. Quando Saul fica sabendo, Aimeleque, o que você fez, rapaz? Você está ajudando Davi a conspirar contra mim. O Aimeleque falou, mas Saul, não é de hoje que eu oro por Davi. Não é de hoje que eu faço menção dele a Deus. Não impute este pecado, não me cobre isto, porque eu não sei, eu não sabia o que estava acontecendo. Mas o que fez Saul? Chamou seu servo Edomita Doeg, arremete contra ele, mata todos, desde os sacerdotes, foram 80, e toda a cidade, mulheres, homens, crianças de peito, animais, matou tudo. Ou seja, aquilo que ele deveria fazer com os amalequitas, ele fez contra aqueles que eram os homens, os servos de Deus, que intercediam por ele, que oravam por ele, que lhe davam uma cobertura espiritual. Entenda uma coisa: quando nós não obedecemos à orientação de Deus e nos tornamos caco, uma das características do caco é ferir. A força que nós não empregamos contra as ações do mal, contra as obras malignas, a força que nós não empregamos contra as armadilhas e as ciladas de Satanás, nós acabamos empregando contra aqueles que estão à nossa volta, porque o inimigo acaba ganhando espaço na vida da pessoa. Ou seja, o que o Saul deveria fazer contra os inimigos, ele fez contra aqueles que eram seus aliados, que eram seus amigos, que estavam intercedendo por ele. Que apesar de todo o problema que o Saul tinha, eram pessoas que ainda estavam ao seu lado. Muitas vezes estamos ferindo pessoas à nossa volta, quando na verdade o problema é o quê? Falta uma mudança naquilo que Deus já nos pediu. Deus já pediu para tirar o ressentimento, a mágoa. Deus já pediu para deixar um pouco esse jeito explosivo. Não, mas é porque eu sou explosivo mesmo. É quando eu percebo, eu já falei. Quando eu vi, olha, quando eu percebo, eu já soltei aquilo que eu não queria dizer. Mas eu preciso começar com um processo de quê? De limpeza no meu coração. Quando a palavra do Senhor Deus ensina, porque a boca só fala daquilo que o coração está o quê, gente? Então, se um dia, no momento da explosão, saiu dos lábios, é porque estava onde? Estava no coração. Então, eu já deveria ter permitido que a palavra que vem do céu, trazendo justiça, que tem um objetivo de produzir salvação na minha vida, já tivesse liberdade, tivesse limpado o meu coração. Porque no momento que eu abrisse os lábios, mesmo que seja aquele instante da ira, porque a ira vem ou não vem? Mas a Bíblia ensina que eu não posso deixar a ira virar pecado. O problema não é a ira tornar-se pecado. Se o meu coração está limpo, eu posso estar irado, mas os meus lábios não vão dizer palavras ofensivas, palavras que ferem, palavras que machucam. O problema é que eu não empreguei a força contra aquele mal. A pessoa diz, mas é mais forte do que eu. É mais forte do que eu. Quando eu percebo, eu já cedi. Quando eu percebo, eu já me entreguei. Quando eu percebo, eu já falei. Não, eu tenho que cumprir a orientação de Deus. Ainda que naquilo que o Senhor Deus me disse, os meus interesses estão sendo feridos, mas eu preciso cumprir, porque cumprindo a orientação de Deus, Deus confirma o nosso reino, meu irmão.
Cumprindo a orientação de Deus, ele pode cumprir também o que? A sua palavra de justiça sobre as nossas vidas. Em quantas situações você às vezes se sentiu injustiçado, muitos se sentem até sozinhos. Se sentem sozinhos. O que o Saul estava dizendo? Não tem ninguém que seja por mim, não tem ninguém que se doa por mim, até o meu filho está contra mim. Não é verdade? A pessoa que não dá ouvidos e não permite que Deus trabalhe na vida dele, ele vai, irmão, trazer sobre a vida dele um complexo, e acaba naquela visão de que está todo mundo perseguindo, todos querem o meu mal, todos querem me destruir, não há ninguém que me ajude, não há ninguém que seja por mim, e acaba o que, gente? Ferindo aqueles que poderiam ajudá-lo. Veja como o inimigo trabalha para mudar na vida da pessoa. O que deveria ser bênção, traz dificuldade, traz problemas, traz, irmãos, maldição. Então veja, tudo que o Senhor Deus tem nos falado é para produzir nas nossas vidas justiça, e da justiça trazer salvação. Trazer salvação. Quando Deus deu uma palavra a Saul, a justiça seria o quê? O seu reino sendo confirmado como Deus havia dito. Se fores fiel, o reino passará de ti para os seus, você reinará perpetuamente. Filhos, netos, tataranetos, tetanetos, imagina, gente, não é verdade? 100 e tantos anos depois, o Senhor Deus lembrando, eu vou abençoar porque o meu servo Saul foi fiel. Se você olhar o que o salmista Davi diz no Salmo 112, que o justo, ele fica em memória eterna. Amanhã talvez não estaremos aqui, mas Deus vai visitar os nossos, sabe por quê? Porque hoje vivemos em justiça. Hoje abrimos mão daquilo que parecia ser, aquilo que era fundamental para nós às vezes, que era o nosso interesse, abrimos mão para fazer a vontade do Senhor Deus, e Deus vai visitar os nossos com bênçãos, sabe por quê, gente? Porque Deus mantém a justiça sobre a vida dos seus, sobre a casa dos seus. Deus mantém essa justiça, mas a força, entenda, que eu não coloco, que eu não emprego contra as ações do mal, sabe? Me perdoe até essa sinceridade, o momento que eu faço aquele corpo mole, para não cumprir a orientação de Deus, vai possibilitar o inimigo de agir, e vai me fazer o quê? Ferir as pessoas à minha volta. Contender com Deus torna-se caco, então eu preciso ter esta visão, eu não posso tornar-me algo que vai ferir as pessoas, eu não posso me tornar em algo que vai fazer com que as pessoas fiquem feridas à minha volta. O Davi tomou uma decisão errada na sua caminhada, quando cometeu um pecado, né? Quando ele cometeu um pecado, e um dia ele se sentiu assim, e sabe o que ele disse? Estou terminando, gente. Salmos capítulo 22, livro dos Salmos capítulo 22, livro dos Salmos capítulo 22, o versículo 15. Diz o seguinte, preste atenção no que ele falou: a minha força se secou como um quê? Como um caco. A minha língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó do quê, gente? Olha o que ele sentiu. A minha força, olha, se secou como um caco. Me puseste como no pó da morte. Ele tomou uma decisão errada quando trouxe Betseba para estar com ele, né? Tomou outra decisão errada quando assassinou Urias. Mas ele conseguiu ser homem segundo o coração de Deus? Sim ou não? Por quê, gente? Porque ele passou pelo processo.
De caco virar o quê? Pó. Agora, nós não precisamos passar por isso. Nós não precisamos. Deus trabalha, meu irmão, Deus é sério nas suas ações. Nós não precisamos passar por isso. Hoje Deus está falando conosco constantemente. Constantemente. Nesse período, a palavra do Senhor Deus não era rara. Vinha lá um profeta, daqui a pouco e tal. Hoje nós estamos ouvindo o Senhor constantemente. Você liga o rádio, tem alguém falando de Jesus. Você ouve um hino, o Espírito de Deus está falando ao teu coração. Você liga a TV, está lá o missionário falando da palavra do Senhor. Aqui em Cuiabá, tem a RIT. Você vem pelo culto, vem o culto amanhã, à noite você liga, está lá o pastor Anderson trazendo aquela mensagem, aquela palavra. Deus está sempre o quê? Falando ao nosso coração. A nossa oportunidade não é maior. A aliança em que vivemos é melhor. A nossa oportunidade é maior. O Davi passou por tudo. Passou. Então, é preciso entender isso. Porque quando passa por aquele processo de tornar pó, aí o pó precisa levar o quê? Água. Para voltar daquela liga, para poder ser, irmãos, o barro para ser moldado. E como eu falei para vocês, muitas vezes o pó, a água que vai ligar esse barro, às vezes é a lágrima. Eu posso citar para vocês a história, uma passagem a cura de Ezequias. Deus deu uma palavra para ele: Ezequias, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não. Ezequias virou o rosto para a parede e orou. E ele orou dizendo o quê? Senhor, lembra que andei diante de ti com interesse do coração, fiz o que era reto diante dos teus olhos, e também andei nos teus caminhos. Fiz, mas já não fazia. Andou, mas já não andava. Depois da sua oração, o que ele fez ainda, irmãos? Fez o que, gente? E o Senhor Deus disse o que a Isaías? Vai, diz a Ezequias, ouvi a tua oração e vi as tuas. A oração só não ia bastar. A pessoa, quando endurece, o caminho é esse. Deus não quer te ver chorando, não. Deus quer te ver sorrindo. Um dia Jesus olhou para Pedro e disse: Simão, Simão, Satanás me pediu para te andar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converter, fortalece os teus irmãos. O Pedro disse: eu estou pronto para ir contigo para a prisão, até para a morte. Vem Jesus e diz: em verdade te digo, não cantarás o galo hoje antes que 3 vezes tu negues que me conhece. Ele diz: ainda que todos aqui te neguem, eu jamais negarei. Negou ou não negou? Negou ou não negou? O Pedro foi o quê? Caco. Negou Jesus. Jesus preso. O que aconteceu com Pedro? Foi fazer o quê? Foi fazer o quê, igreja? Chorar amargamente. As lágrimas para voltar o quê? Fazer o pó voltar a ser barro. Qual foi o resultado? Jesus ressuscita, aparece a Maria Madalena e diz: olha, avisa os meus irmãos, para que eu vou adiante de vós para Jerusalém. Mande todos para lá, chame também quem? Ele passou também pelo processo. Pedro, Ezequias, Davi. Mas a boa notícia para nós não precisamos passar por isso, meu irmão. Nós não precisamos. Temos que ser aquelas pessoas sempre prontas a ser moldadas pelo Senhor Deus. Senhor, que não sejam os meus interesses, porque eu sei que os planos do Senhor são maiores do que os meus, porque eu sei que os caminhos do Senhor são mais altos do que os meus, que eu sei que se eu estiver no caminho do Senhor, o Senhor será o meu socorro, a minha fortaleza, a minha proteção. Cairão 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não seria atingido. Gente, vale a pena estar na presença do Senhor Deus. Vale a pena estar diante do Senhor. Vale a pena fazer o que é agradável aos olhos do Senhor Deus. Tudo que o Senhor Deus lhe disse, tudo que o Senhor Deus tem lhe falado, é para fazer justiça na sua vida. Tá? Justiça. Deus te conhece hoje, Deus te conhece amanhã, Deus te conhece daqui a vários anos. Deus sabe se estaremos aqui daqui a alguns anos. Deus sabe tudo. Por isso, nos adianta a sua palavra. Isso para quê? Para nos livrar das armadilhas, das astutas ciladas do inimigo. Por isso,
Salmo 119, versículo 165 diz o que, gente? Muita paz tem aqueles que amam a sua lei, e para eles não haverá tropeço. Quem dá ouvidos, meu irmão, ele é barro, é moldado por Deus e não tropeça na caminhada. Se a pessoa anda, levanta, cai, levanta, tropeça, cai, meu irmão, ele não está sendo. É preciso estar diante de Deus. Deus quer abençoar, não quer te ver chorando, quer te ver sorrindo. Só quem crê nisso, diga amém. Então vamos aplaudir Jesus Cristo, gente. Para Jesus. Glória a Deus. Amém. É necessário, irmão, ser esse barro nas mãos do oleiro para que ele possa moldar. Você já viu você já viu como que o oleiro ele molda o vaso? Já viram? Quem nunca viu, você já viu. Sabe onde você viu? Lembra daquele filme Ghost? Lembra? A menina tá lá, a Demi Moore, aí eu tô cantando a música do Titanic, rapaz. Aí o cara chega por detrás e... Vaso, barro na mão do Senhor é isso. É sempre ser moldado. Se ele não gosta daquele jeito, se ele não quer daquela forma, ele vai, amassa de novo para dar uma forma. E a forma que ele quer, irmãos, nos dá é o querer dele, não é a nossa. Para que você não seja um caco que vai ferir. E geralmente quando se quebra um vaso, ninguém, irmãos, faz o caco virar pó para fazer outro vaso. Você faz isso? Você faz isso? O que você faz com o caco? Joga fora. Junta tudo e joga fora. E só o Senhor Deus trabalha com o caco. Então que não seja você na sua decisão em agir, em fazer, irmãos, o que queremos, ou o que nós pensamos. Vamos ficar sempre com a palavra, para ser esse barro que vai ser moldado na mão do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos fazer uma oração? Vamos agradecer ao nosso bom Deus. Saul quis fazer, irmãos, o certo, de um jeito errado. Ele quis agradar ao Senhor, trazendo oferta, sendo que Deus queria o quê? Obediência. E ali com Aimeleque, irmãos, ao invés dele fazer o certo, ele faz o errado. E quantas vezes nós fazemos assim também? É a obediência que o Senhor Deus sempre espera de nós. Põe a mão no coração. Pai, obrigado, Jesus. É necessário, meu Deus, que nós possamos entender sempre a Tua palavra. Oh, meu Deus, quantas pessoas que se tornaram caco e precisou ser esmiuçado, precisou voltar a ser pó, para que ele pudesse novamente ser moldado. Meu Deus, mas nós não precisamos passar por este processo, nós não precisamos passar por isso. Oh, toma nossa vida em Tuas mãos. Nós queremos ser, ó Deus, esse vaso na mão do oleiro. Mas nós queremos ser aquele vaso de honra. Nós não queremos ser o vaso de desonra. Nós queremos ser o vaso de honra que vai ocupar um lugar de destaque na Tua casa. Oh, Jesus, quebra a nossa vida, Pai. Se em algum momento nós estamos desagradando ao Senhor, se em algum momento temos tropeçado, se em alguma área na nossa vida nós estamos deixando de Te obedecer para ficar com o que nós pensamos, perdoa. Nós queremos ficar com a Tua palavra. Queremos, ó Deus, dar ouvidos à Tua voz. Queremos, ó Deus, sempre ser moldados por